Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na primeira fila. Eu sou o Kevin Nicolas e mais uma lista, né, gente? Vamos falar dos campeões da Fórmula 2, GP2, Fórmula 3000 que nunca correram na Fórmula 1. Historicamente era quase uma garantia de que o cara que fosse o campeão da GP2, da Fórmula 2 e tal, conseguiria uma vaga na Fórmula 1. Recentemente vimos casos como de Drogovic e Pourchaire, mas antigamente teve outros casos também de pilotos que foram campeões e não correram na Fórmula 1. Nessa lista vamos contar campeões da Fórmula 2, GP2, que era o nome anterior, e Fórmula 3000 Internacional, que era o primeiro nome, e que nunca largaram na Fórmula 1. Pode até ter feito treino livre ou coisa do tipo, mas é só largada, tá? Óbvio que teve pilotos que demoraram para ir para a Fórmula 1, como foi o caso de Nick De Vries. Teve pilotos que foram para a Fórmula 1 antes de serem campeões, como foi o caso de George Pantano em 2008. Mas vamos lá, 8 na lista de hoje, então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Começamos lá em 1995 com o primeiro campeão da Fórmula 3000 Internacional que nunca largou na Fórmula 1. E atenção, no largou porque ele foi escalado de titular em uma equipe. Estou falando do italiano Vincenzo Sospiri, que em 95, em sua quinta temporada de Fórmula 3000, tudo isso, foi campeão derrotando o Riccardo Rossetti. Aí já sonou ruim, né? Ele não conseguiu vaga para 96, mas em 97 uma equipe contratou ele e Riccardo Rossetti para ser a dupla titular, a Mastercard Lola. Sim, uma das piores equipes da história contratou ele, que chegou a ir para a pista, fez o treino classificatório, mas como o carro era muito lento, eles não passaram dos 107%. Eles não largaram na Austrália e nunca mais participaram da temporada de 97. Com isso, ele virou titular da Mastercard Lola, fez um quali e nem largou. Depois disso, ele se aventurou na Fórmula Nippon, na kart, na IRL, onde conseguiu um pódio em New Hampshire, e nas 24 horas de Le Mans pela fortíssima Toyota, onde infelizmente nunca chegou a completar uma corrida. Desde então ele passou a comandar a VSR, a Vincenzo Sospiri Racing, em várias categorias. O campeão de 95 não foi para a Fórmula 1 e de 96 também não. Estou falando do alemão Jörg Müller, campeão da Fórmula 3 alemã em 94, derrotando o Wurz do Rock e Ralf Schumacher. E campeão da Fórmula 3000 em 96, derrotando nomes como Kenny Brack e Ricardo Zonta. Porém, ele nunca teve oportunidade de chegar sequer perto de uma vaga na Fórmula 1. Jörg foi piloto de testes da Arrows em 97 e da Sauber em 98, além de testar pela Williams de 99 a 2001. Ou seja, o longo período sendo piloto de testes. Só que ele rapidamente desistiu da Fórmula 1 e foi para onde ele se sentia mais confortável, nos carros de turismo, onde foi 2 vezes vice no Campeonato Europeu de Turismo e 1 vez vice no Campeonato Mundial de Turismo, além de também vencer a American Le Mans Series, categoria americana de Endurance, e era uma figurinha carimbada nas 24 horas de Nürburgring. Pena que foi o primeiro campeão da Fórmula 3000 a nunca ter feito uma sessão oficial na Fórmula 1. Inclusive, aproveitar que a deixa, né, cara, tá um frio desgraçado aqui em Santa Catarina, cara, tá friaca mesmo. E inverno tá chegando, Dia dos Namorados tá chegando também. E você pode unir essas duas coisas de uma vez só na Paddock BR, que é a parceira aqui do canal, que além de camisetas que eu sempre falar aqui, cara, também tem moletons, cara, roupas de inverno. Vários moletons muito da hora, com a temática de Fórmula 1, né, como por exemplo esse daqui eu tenho, cara, mas tem muitas outras estampas da hora lá também de moletom. E tá chegando também o Dia dos Namorados, onde você pode dar uma vestimenta dessas, né, muito bacana para a sua amada, para o seu amado, onde com o cupom AMORZÃO que tá aparecendo aqui embaixo, você leva 4 vestimentas pelo preço de 3. É só usar esse cupom ali na hora do checkout, selecione só as 4, enfim, camisetas por aí vai, cara, e aí você vai levar uma dessas de brinde. O link estará na descrição e no comentário fixado, vão lá, utilize o cupom, selecione suas camisas e enfim, curta aí o Dia dos Namorados e por aí vai. Tá chegando o inverno também, então aproveite essas duas coisas aí de uma vez só, e é isso, a Paddock BR, bacana, show, uhul! Então, bora para o próximo. Agora vem um brasileiro bem conhecido por sinal, Bruno Junqueira em 2000. Ele que até Felipe Drogovic tinha sido o último brasileiro campeão na categoria. Junqueira venceu a Fórmula 3000 em 2000, até rimou, derrotando nomes como Nicolas Menassian, Marco Webber e Fernando Alonso. Caracas. Porém, ele foi campeão depois de perder uma vaga na Fórmula 1. Isso pois ele esteve muito próximo de ser piloto da Williams em 2000, pois era piloto de testes da equipe, mas a vaga ficou no fim com Jenson Button.
Então, como também não conseguiu vaga na Fórmula 1 em 2001, Bruno Junqueira foi se aventurar na kart. E lá teve muito sucesso, apesar de nunca ter sido campeão. Foi vice em 2002 pela Chip Ganassi, em 2003 e 2004 pela Newman Haas, com 8 vitórias conquistadas nos IndyCars. E depois disso se firmou no automobilismo nos Estados Unidos, correu na Indy até 2010 e depois andou em categorias de endurance locais. Fora que de vez em quando dava um pulinho aqui no Brasil pra correr. Mas é isso, campeão da Fórmula 3000, esteve a isso daqui da Fórmula 1, mas não deu. Vamos que esse caso aqui é muito bizarro, bizarríssimo. Hora de falar do sueco Bjorn Wirdheim. Senta que lá vem a história. Velho, assim, o Wirdheim foi um cara que em seu segundo ano na Fórmula 3000 dominou a competição. Acabou a brincadeira. Beleza que os rivais eram Riccardo Sperafico, Giorgio Pantani e Vittorio Liuzzi, mas ele venceu 3 corridas e conquistou 6 segundos lugares em 10 corridas. 9 pódios em 10 corridas. Quebrou o recorde de pontos e a Fórmula 3000 até tentou colocar pit stops obrigatórios para tirar o domínio dele. Que esse cara? Nisso ele vira piloto de testes da Jordan no final de 2003 e da Jaguar em toda a temporada de 2004. E existia na época uma regra que tu poderia colocar carros extras para pilotos reservas e alguns treinos livres. E nisso ele é simplesmente o piloto com mais treinos livres disputados na história da Fórmula 1 sem nunca ter largado. Foram mais de 19, cara. Nossa! E caras, teve algo que afetou muito ele. Vocês já viram esse lance em Mônaco, onde o primeiro colocado achou que tinha ganho, tá comemorando e tal, e perdeu a vitória no fim de besta? Esse cara que perdeu a corrida era o Bjorn Wirdheim. Aí a reputação ficou como? Ih, Sérgio, sujou! Não conseguiu vaga na Fórmula 1, a Jaguar, por exemplo, virou Red Bull em 2005, onde o chefão era Christian Horner, que era o chefão dele na Fórmula 3000, e aí se aventurou em algumas categorias, como a falida Champ Car, a European Le Mans Series, onde foi campeão, mas boa parte da carreira dele foi no Japão, em categorias como a Fórmula Nippon e Super GT. Porém, a Fórmula 1 nem chegou perto de Wirdheim, apesar do domínio na Fórmula 3000. Se você tem a F1 TV e vê pré-corrida ou coisa do tipo lá, até mesmo as transmissões, e de repente aparece o gordinho italiano com sotaque forte dando entrevistas. It's been a pleasure and I look forward for the race. Usually we have a lot of action, a lot of overtakes in this type of track, so... Bem, esse cara é David Valsec, campeão da GP2 em 2012. A temporada de 2012 da GP2 é um pouco estranha, pois os 8 primeiros colocados naquele ano foram Valsec, Razia, Gutierrez, Chilton, Calado, Vandegaard, Leimer e Ericsson. Nossa senhora! Puxa, esse é o maior bug que eu já vi na vida. Mas Valsec fez uma grande temporada, derrotou Luiz Razia em uma grande batalha. Porém, tanto ele quanto o nosso brasileiro Luiz Razia se lascaram legal na Fórmula 1 em 2013. Valsec não conseguiu vaga de titular, mas virou reserva da Lotus em 2013. O que não foi bom. Enquanto Razia conseguiu uma vaga na Marúcia, mas por um calote do patrocinador foi mandado embora ainda na pré-temporada. No caso do Valsec, ele poderia ter tido a oportunidade, porque o Raikkonen não correu as últimas 2 corridas do ano, mas preferiram desenterrar o Heikki Kovalainen do que colocar o Valsec para correr, o que deixou ele bem pistola. Aí eu larguei. Aí eu parei. Larguei. E desde 2016 largou a carreira de piloto para virar comentarista. Curioso é que o Razia seguiu esse mesmo caminho, ele virou o maluco do autoesporte. Que temporada estreia da GP2 de 2012, hein? Nossa senhora. Agora vamos com o famoso quem? Fábio Leimer. Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Fábio Leimer foi campeão da GP2 em 2013 e uma das temporadas mais da história da categoria. O suíço venceu 3 corridas, conquistou 7 pódios e derrotou os rivais Sam Bird, James Calado e Felipe Nasser para ser o campeão. Ele não conseguiu nada na Fórmula 1 para 2014, mas virou piloto reserva da Menor Marussia em 2015, fazendo um treino livre na Hungria. Mas foi só também, nunca chegou perto de uma vaga na Fórmula 1. Chegou a fazer 2 corridas na Fórmula E, correu no WEC, mas depois de 2017 ele sumiu. Sumiu? O cara se aposentou e sumiu do mapa. O Instagram do cara tá sem posts desde 2018, por exemplo. O cara evaporou, bicho. Não tinha muita grana para ir para a Fórmula 1, foi campeão e terminou esquecido completamente. Agora um que dói aqui e que dificilmente mudará. Felipe Drugovich. Vontade de chorar e morrer. A não ser que, sei lá, o Alonso ou o Stroll tenham uma dor de barriga histórica no domingo de corrida, o que é muito difícil. Drugovich estreou na Fórmula 2 em 2020, já venceu a corrida. Em 2021 não foi muito bem, mas em 2022, meu amigo, fez uma das temporadas mais dominantes da história de um piloto na Fórmula 2. Pela MP Motorsport, ele venceu 5 corridas e levou o campeonato com 101 pontos de vantagem para o vice Theo Pourchaire, sendo o primeiro brasileiro campeão da Fórmula 2 desde Bruno
Junqueira em 2000. Só que ele, depois disso, vira piloto reserva da Aston Martin. E, velho, ele não teve oportunidade desde então. Pois a dupla da Aston Martin é o filho do dono e um velho fominha bicampeão. Não tem como. Ele chegou a recusar propostas da Fórmula E, testes da Indy, só fez algumas provas de endurance desde então, e um dos campeões mais dominantes da Fórmula 2 nunca teve a oportunidade na Fórmula 1. Ainda existe uma leve esperança de alguma vaga numa Cadillac da vida, mas convenhamos, acho que é ilusão, tá? O que é triste, pois o Drugovich merecia demais uma vaga. Para finalizar, o vice do Drugovich 2022, que foi campeão em 2023, Theo Pourchaire, onde ele estreou na Fórmula 2 muito jovem, com 17 anos. E com a mesma idade, venceu uma corrida em 2021 em Mônaco. Era um talento promissor francês. Em 2022, teve a primeira chance de título, mas foi trucidado por Drugovich. E em 2023, mesmo com a grana curta, conseguiu fazer mais uma temporada na Fórmula 2. Em um ano de altos e baixos, ele conquistou o título na última corrida sobre Frederic Veste por apenas 11 pontos. Porém, assim como todos os outros dessa lista, não conseguiu uma vaga de titular na Fórmula 1. Restou então ser piloto de testes da Alfa Romeo 2022 e 2023, fazendo alguns treinos livres. Desde então chegou a correr pela McLaren na Indy, corre na European Le Mans Series e testa no WEC. E vamos ver aí os futuros passos de Pourchaire, que provavelmente deve ser longe da Fórmula 1. E essa é a lista de campeões da Fórmula 2, GP2 e Fórmula 3000 que nunca correram da Fórmula 1. E nos vemos no próximo vídeo. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei, espalhe esse vídeo com a galera, sempre muito legal. Tamo junto. Na descrição tem o nosso Instagram, o nosso Discord e o meu Twitter, tá? Instagram PrimeiraFilaF1, Twitter KevinNicholasPF1, tá? Tudo lá, então siga nós. Membros aqui estão eles. Se quiser virar um, botãozinho de seja membro aqui embaixo, tá? Se quiser, show. Se não quiser, beleza, tá? Simbólico. Sugestões, comentários. E é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nós estamos juntos. Falou.